Fala, rapaziada, vamos aqui responder mais uma prova em português. Essa vez aqui é do Instituto Avalia, certo? Para a empresa municipal de urbanização de Vitória da Conquista, na Bahia, carro auxiliar administrativo, certo? Eu tô fazendo algumas questões nessa banca aqui e essa aqui era a última prova que tinha disponível no TEC, certo? Então por isso que eu trouxe ela. Se tivesse alguma de 2026 eu já tinha trago ela, mas acho que a banca só disponibilizou para quem fez a prova, né? Então vamos lá. Essa primeira aqui. No trecho, certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. O verbo em destaque está no singular para concordar com. Aqui, o verbo concorda com o sujeito, certo? Aqui você pode olhar, convidou-me para dar um passeio no bosque. Quem está convidando? Meu pai, né? Tipo assim, ele está intercalado por esse aposto aí muito sábio, mas o sujeito é meu pai, então gabarito letra B aí, meu pai. Segunda, assinale a alternativa correta que apresenta a quantidade de letras e fonemas. Aqui, vocês vão ver a palavra, né? Carroça. Letra, rapaziada. Vocês sabem o que é letra, né? Tem um alfabeto tal, 26 letras. Fonemas é o som que cada letra faz, certo? Quando você vai falar uma palavra, eu acho isso aqui meio difícil, não vou mentir para vocês. Quando vocês vão falar uma palavra, vocês têm que prestar atenção entre cada separação das sílabas. Vocês têm que olhar a separação silábica e ver uma diferençazinha entre dígrafo e encontro consonantal. Dígrafo é quando tem duas letras assim, ó, tipo em carroça, e elas formam um som apenas, entendeu? Tipo NH, né? Geralmente os dígrafos comuns é o... Peraí, deixa eu olhar a caneta. Os dígrafos comuns é o NH, RR, SS. Esses são os dígrafos, certo? Você pega duas letras, quando você junta elas duas, elas têm um som apenas, né? Quando você vai falando assim, você pode reparar que cada sílaba, as letras possuem apenas um som. Nesse caso aqui, na sílaba carroça, é até separado, né? Fica, se a separação silábica fica assim, ó, carroça. Mas quando você vai falar, você percebe que esse RR aqui, ó, você não consegue separar o som do primeiro R do som do segundo R, eles se juntam. Isso é a ideia do dígrafo, certo? Acho que eu me embolei um pouco para explicar aqui, mas espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer dúvida aí vocês falam, que eu depois tento trazer uma aula, alguma coisa sobre dígrafo enquanto consonantal, ou então coloco um site, alguma coisa assim, certo? E é isso, para responder a questão é isso. Vocês contam as letras, tem 7 letras e 6 fonemas, porque o RR é um dígrafo. Vamos para a terceira questão. No trecho, ele se deteve numa clareira e depois de um pequeno silêncio me perguntou. As vírgulas que ele está perguntando aqui são essas aqui, ó. Depois de um pequeno silêncio. Esse pequeno silêncio aqui, acho que eu falei desse mesmo assunto no outro vídeo lá. É uma oração subordinada. Não tem verbo, então não é oração não. É uma locução adverbial, certo? Como ela está deslocada. Ela está deslocada porque não está na sua posição convencional, né? Que seria sujeito mais verbo. Mas não, né? Em seguida, verbo. E em seguida, adjuntos, né? Que são aqueles termos acessórios. Ele não está nessa posição aqui final, após o verbo, certo? Ele está intercalado nessa oração, ó. Ele se deteve numa clareira e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou. A oração que está contido aqui, né? Isso aqui é uma conjunção, a oração é essa. Ele está depois de um pequeno silêncio, que deveria estar no final, mas está no começo, está antes, né, da oração me perguntou. Na oração me perguntou, aqui nós temos o verbo, né? E aqui o pronome ato. Então, é isso, né? Não está após o verbo, então está deslocado. Deixa eu apagar aqui. Oh, meu Deus. Pronto. É isso. O resto aqui, vocês podem descartar ou não. A expressão resumitiva. Essa vírgula aqui não é facultativa, é obrigatória. E pronto. E ela depende da posição, né? Como vocês podem ver. Quarta questão.
ação alternativa, que apresenta uma palavra formada pelo mesmo processo de formação da palavra clareira. Aqui é processo de formação, certo? As palavras no português são formadas basicamente por 3 processos, né? Pelo processo de afixação, quando você coloca um sufixo ou um prefixo num radical, que é o que está aqui na maioria das alternativas, mas também pode ser por composição ou justaposição, certo? É assim que se formam palavras no geral. Mas também tem alguns outros casos que vocês vão vendo aqui conforme eu vou falando. Ó, inoportuna, deriva da palavra oportuna com o sufixo in, certo? Como é que eu consigo discernir assim, qual é a diferença entre um sufixo e uma palavra que está justaposta à outra? É quando você pegar esse prefixo aqui, ó, você conseguir identificar o radical, né, que é a palavra primitiva, e o sufixo não tivesse sentido separado, certo? Esse in aqui, dependendo do contexto, pode ser qualquer coisa. Então, separadamente, ele não tem um sentido próprio. Mas, nesse contexto aqui, ele forma uma nova palavra, ou seja, é um processo de afixação por sufixo. Nessa palavra aqui, ó, que ele colocou, clareira, isso aqui é uma palavra formada por sufixação. E aqui eu botei errado, rapaziada, foi mal. Que é prefixação, prefixo. Certo? Que vem antes do radical. Peço perdão aí. E nessa palavra aqui, ó, é uma sufixação, certo? Porque o afixo vem após o radical. Encanto é uma derivação regressiva, por quê? Porque vem do radical cantar, certo? Quando você tira o R assim, ó, ele substantifica, né? Fica canto ou canta, certo? Aí forma essa palavra aí por derivação regressiva, não é por nenhum tipo de afixação, não. Apurei, eu entendi, né, que era uma conjugação do verbo apurar, mas pelo comentário do TEC depois, e também por correção, eu vi, né, em umas IAs e tal, para poder corrigir, para tentar explicar para vocês aqui. Eles colocaram lá que era parassíntese, certo? Parassíntese é quando você pega um radical assim, ó, coloca um sufixo e um prefixo, e dentro desse contexto eles não podem ser separados, certo? A palavra só tem sentido se tiver o prefixo e o sufixo, certo? Você não consegue falar apurar e nem purei só, entendeu? Essa é a intenção da parassíntese, entendeu? E o gabarito, né, finalmente, grosseria, que é aqui de fato há uma sufixação, né, que você tem radical grosso com o sufixo eria, né, juntando fica grosseria, uma sufixação. São alternativas que apresentam uma palavra em que ocorre o encontro consonantal. Aqui é a mesma coisa dessa outra aqui, ó, dessa segunda, só que aqui é o oposto, né? É a mesma coisa, só que é o oposto, é um paradoxo. Enfim, na letra A nós temos barulho, há um dígrafo, né? LH, você não consegue separar o som de cada um. Carroça, mesma coisa. Passeio, mesma coisa. Pássaro, mesma coisa. Todos são dígrafos. Só que em clareira, quando você vai falar, você consegue ver o fim da palavra C e o começo da palavra L na sílaba, certo? Então, é isso. Esse é o gabarito, que é o encontro consonantal. Essa sexta aqui é com leitura. Ó, qual o significado final do texto em que o narrador revela que cresceu, tornou-se adulto e até hoje ainda lembra da fala de seu pai. Vamos ler o texto aqui, é pequeno esse texto. A carroça. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Após algum tempo, ele se deteve na clareira e, depois de um pequeno silêncio, me perguntou: além do canto dos pássaros, você está ouvindo mais alguma coisa? Apurei os ouvidos alguns segundos e respondi: estou ouvindo um barulho de carroça. Isso mesmo, disse meu pai, e é uma carroça vazia. Perguntei a ele: como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Ora, respondeu meu pai, é muito fácil saber que uma carroça está vazia por causa do barulho. Ele falou assim mesmo, está vazia por causa do barulho. Quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho que faz. Tornei-me adulto e até hoje, quando vejo uma pessoa falando demais, gritando, se intimidando, tratando o próximo com grosseria inoportuna, prepotente, interrompendo a conversa de todo mundo e querendo demonstrar seu dom da razão e da verdade absoluta, tenho a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Aqui, ó, eu nem olhei a fonte antes, né? Porque esse texto é tão pequenininho, mas é interessante vocês lerem a fonte, ó, texto de reflexão, aqui o título, né? Carroça. E é isso.
Vamos ver aqui as alternativas. O narrador percebe o quanto seu pai é uma pessoa inteligente, não precisa de conselhos, nada a ver, não tem nada a ver com texto de extrapolação. Letra B, o narrador revela uma crítica às pessoas que não vivem em meio à natureza, nada a ver, não tem esse tema natureza. Letra C, o narrador relembra a situação e percebe a linguagem metafórica usada pelo pai para lhe ensinar lições sobre a vida. Aqui está o gabarito, certo? Porque é nítido esse propósito do texto, né? Onde o pai dá essa lição e ele faz essa, como ele está dizendo, não é uma metáfora, essa figura de linguagem, é uma comparação implícita, certo? Essa comparação entre a carroça estar vazia e tipo a mente das pessoas estarem vazias, né? Nesse sentido aí de importunar, ficar brigando com os outros, enfim. Pronto, gabarito letra C. A ideia agora, o narrador expressa suas preocupações e frustrações com as pessoas na época em que ele vive, lamentando que não era assim na época do pai, nada a ver, extrapolação, letra E. O narrador constata que as pessoas deveriam ver mais tempo em meio à natureza e dar valor às situações corriqueiras, nada a ver também, não é esse o propósito. Sétima questão. Ação alternativa que apresenta a relação de sentido estabelecida entre as orações no trecho. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Aqui, uso de conjunções, né? Você vai ver essa relação de sentido conforme você presta atenção nas conjunções. Aqui, a conjunção que dita o sentido é quanto mais. Então, você consegue trocar por à medida que ou na medida em que, certo? São conjunções de proporção. E é isso, certo? Você pode ver que tem esse sentido de proporção mesmo. Ó. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Ou seja, é uma relação de proporção. Conforme a carroça é mais vazia, mais barulho ela faz, certo? Não é adição, não é oposição, não é condição nem tempo. Aqui eu coloquei algumas conjunções para vocês fazerem isso. Quando vocês verem essas alternativas, você troca por conjunções que têm o mesmo sentido para ver se encaixa no contexto. Ó, ademais é sentido de adição, não faz sentido. Oposição adversidade, né? Ou adversidade tem uma conjunção contudo, não faz sentido. Condição, caso ou se, né? Nesse contexto não faz sentido também. Tempo é quando, naquele momento, qualquer conjunção desse tipo não faz sentido também no contexto, certo? Vamos para a oitava. A segunda alternativa que apresenta a tipologia textual predominante em a carroça. Aqui eu acho que são as questões mais difíceis do português, certo? Na minha humilde opinião, porque tem um pouco de subjetividade, certo? Dentro dessas questões aqui, porque você pode até saber os fundamentos, né, de cada tipologia, mas requer muita atenção e acredito que seja um pouco subjetivo também a intenção do autor em cada texto, mas como eu falei no outro vídeo, se tem um gabarito é porque tem uma direção aqui que você seguindo você consegue marcar a alternativa correta, certo? Vamos para as alternativas. Argumentativa são as tipologias, né? Expositiva, narrativa, injuntiva ou dissertativa. Aqui, rapaziada, eu acredito que seja narração, né? Conforme deu o gabarito ali, porque esse é o propósito do texto. É fazer essa relação com a história do pai, né? Primeiramente contar a história do pai, né? A carroça. E em seguida, como um desfecho, certo? Fazer essa relação aqui com essa situação assim, ó, quando a pessoa vem gritando, tentando intimidar, pipi, vovó, entendeu? É como se fosse, tem todos os elementos, né, de uma narração. Tem os personagens, né, ele e o pai, tem uma transgressão de tempo, tem um desfecho no final, certo? Então, há indícios de narração, certo? Por causa disso, vamos aqui, por causa disso é o gabarito C. Vamos ver aqui agora as características dos outros tipos, certo? Argumentativa é quando tem uma tese, certo? Tem um argumento que o autor tenta defender, ele se posiciona e tenta defender aquele argumento. Expositiva é quando o autor foca estritamente no conteúdo, o propósito dele é só informar. Injuntiva é quando há instruções, certo? A ordem e orientações no geral, certo? E dissertativa é a mesma coisa que a argumentativa, certo? O gênero mesmo é dissertativa, a tipologia, perdão, é dissertativa argumentativa ou dissertativa expositiva. Quando ele fica assim só dissertativa, geralmente é voltado para argumentativa, certo? E é isso. Como exemplo, argumentativa a gente pode citar o artigo de opinião, do Enem mesmo, né? A dissertativa argumentativa do Enem. A expositiva a gente pode citar algumas notícias, né? Que o foco é só orientar mesmo, não há viés, não há opinião. O intuito é apenas
informar sobre determinado assunto ou um artigo. Acho que o mais correto seria um artigo. Narrativa, histórias no geral, crônicas, narrativas no geral. Injuntiva, receita de bolo, até leis mesmo, né? E dissertativa já falei, né? Que é argumentativo. Nona questão. Ação alternativa que apresenta um sinônimo para a palavra destacada no seguinte trecho. Tornei-me adulto até hoje quando vejo uma pessoa falando demais, gritando no sentido de intimidar. Intimidar nesse sentido aqui, rapaziada, tá de ameaçar, né? Tipo, aqui tá no sentido de estar intimidado, né? No sentido de ameaçar o outro. Não é de ter intimidade, não é de encorajar, nem provocar, nem tranquilizar, certo? Aqui é um pouco mais aquelas questões de que você tem que saber o sentido da palavra, certo? Eu sou um pouco contra essas questões aqui, porque, tá certo, intimidar é até uma palavra mais comum na oralidade, mas eu acho que as bancas às vezes são muito carrascas ao colocar palavras que não fazem sentido no contexto que a maioria das pessoas fala, certo? Mas, enfim, aqui o gabarito é a letra E. Vamos para a 10ª agora. 10ª questão. Certa manhã, meu pai, muito sábio, convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. As expressões de destaque enfatizam a função da linguagem. Aqui, rapaziada, função da linguagem, certo? Emotiva é aquela que tem foco no autor, certo? O autor expressa seus sentimentos ali e tal. Fática, foco no canal, é geralmente onde há aquelas comunicações, certo? Ligação, coisa e tal. Foco no canal, onde tem geralmente tipo, alô, com quem eu falo, coisa desse tipo. Referencial, foco no conteúdo, certo? A função da linguagem é no conteúdo ali mesmo que está sendo falado. Metalinguística é o foco no próprio código, ou seja, falar da própria língua. E conativa é foco no interlocutor. Eu deixei marcado aqui porque eu sempre esqueço essa conativa aqui, eu não lembro se eu, quando eu estava fazendo, foi na correção. Acho que quando eu estava fazendo, eu botei a definição aqui. Nesse sentido, o gabarito é a letra A, certo? É emotiva. Onde muito sábio, aceitei com prazer. Aqui são os sentimentos do próprio autor no momento da narração, então foca na emotiva, certo? Vamos para a 11ª. Considere a oração reduzida e destacada no trecho, tem a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo. E a segunda alternativa é que a oração desenvolvida a seguir substitui corretamente. Aqui é o uso do gerúndio, certo? Que é uma forma de verbo nominal, certo? Os verbos nominais são 3, né? Que é o gerúndio, o particípio, né? E o infinitivo. Pronto. O gerúndio, rapaziada, geralmente dá a ideia de uma ação contínua, que ainda está sendo feita no momento da narração, né? Da enunciação. Então, dentro desse contexto aqui, ó, tem a impressão de ouvir a voz do meu pai dizendo, é como se ele estivesse dizendo no momento da narração, certo? Então, o gabarito aqui fica a letra A, quando disse, como se tivesse uma ideia de tempo atrelada. As demais não fazem sentido, de modo a dizer, porque dizia, se dissesse, que dirá, não faz sentido nesse contexto, certo? Vamos para a 12ª aqui. No trecho, como pode saber que a carroça está vazia se ainda não a vimos? Aqui é um pronome, né, que faz referência a outro. Aqui basta perguntar o verbo, ó, que se ainda não a vimos, não vimos quem, né? A carroça. Então, esse A está fazendo referência aí à carroça, entendeu? É só perguntar o verbo nessa 12ª. Essa 13ª aqui achei muito específica, até errei a questão, mas eu botei o gabarito aqui para vocês. Com relação ao uso das letras maiúsculas e minúsculas no texto, a alternativa incorreta. O título poderia ser corretamente escrito como a carroça, um A e o C maiúsculo. O título poderia ser corretamente escrito como a carroça, só o A maiúsculo. E a letra C, o título poderia ser corretamente escrito a carroça, tudo minúsculo. No texto, após os 2 pontos, é usada a letra maiúscula, pois se introduzem fala das personagens. E letra E, os comentários do narrador entre a fala do pai, como no trecho em isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia, estão adequadamente grafados com letra minúscula. Aqui está correto, todas essas menos a letra C. No uso de títulos, certo? Que é o que a questão quer saber aqui. As maiúsculas podem ser usadas em todas as letras, como foi nesse sentido aqui, eu já mostro para vocês, ou apenas no artigo, ou na primeira letra de cada palavra, como seria na letra A, todas as letras, como é no título do texto, ou apenas do artigo, como é na letra B. O que não pode ser utilizado é a letra C, que é tudo minúsculo, certo? Aí a letra D está correta, porque após os 2 pontos ele introduz uma enunciação, certo?
Então, tá correto a alternativa, pois se introduzem falas das personagens. E essa letra E tá adequado nesse sentido, porque... Vamos ver aqui o texto. Tô ouvindo um barulho de carroça, isso mesmo, disse meu pai, é uma carroça vazia. Tá correto aqui, certo? Como começa a enunciação do pai? Tem que começar com letra maiúscula e o resto é minúsculo mesmo, disse meu pai, porque aqui tá substituindo uma vírgula, né? Esses travessões. Acredito que seja um aposto também. E é uma carroça vazia. Então os demais fica nas letras minúsculas mesmo. Aí, como eu falei no título, ó, tá tudo nas letras maiúsculas, como é uma forma correta. Então, a única que está incorreta aqui, na 13ª, é a letra C, certo? A 14ª, assinale a alternativa que indica o verbo que substitui adequadamente a locução verbal no seguinte trecho. Estou ouvindo um barulho de carroça. Mesma coisa. Aqui, dá uma ideia de ação contínua, certo? Aqui nós temos a locução verbal estou ouvindo, certo? E nós temos aqui o seguinte: estou é o verbo auxiliar e ouvindo é o principal. Como eu sei disso? Porque o verbo principal ele está na sua forma nominal, certo? Está no gerúndio nesse caso. E o auxiliar está sofrendo a conjugação, que é estou ouvindo. Como nessa locução verbal, estou ouvindo, dá uma ideia de ação contínua, né? Naquele momento presente. Então, é equivalente ao verbo ouço, né? Ouço um barulho de carroça, certo? Aqui você pode decorar que tem algumas locuções verbais que, dependendo do verbo, ele pode se referir a um tempo, nesse caso aqui, estou ouvindo, se refere ao tempo presente. Acredito que tem outras formações que se referem a outros tempos. Eu vou mais pelo sentido, mas acredito que determinados verbos em determinadas locuções dão um sentido específico, certo? Nesse caso aqui é do sentido presente. Então, gabarito letra B, ouço. E última questão, assinale a alternativa que apresenta o sentido expresso pela locução adverbial destacada. Certa manhã, meu pai muito sábio convidou-me para dar um passeio no bosque e eu aceitei com prazer. Aqui é uma ideia de modo, certo? É um advérbio por quê? Eu aceitei com prazer. Com prazer dá uma ideia de circunstância ao verbo aceitar. E não é tempo, porque nesse sentido seria... Vou colocar aqui um exemplo. Tempo seria eu aceitei naquele momento. Dá uma ideia de tempo, certo? A afirmação seria mais uma ideia de confirmação, né? Dúvida daria uma ideia de dúvida mesmo, né? De incerteza. E intensidade seria algo como muito, né? Tipo, eu aceitei muito, eu aceitei demais, algo desse tipo. Mas com prazer é uma ideia de modo que ele aceitou, certo? Ele aceitou com prazer, entendeu? Tipo, dentro das circunstâncias das locuções adverbiais, nesse caso aqui, é uma ideia de modo, porque foi um modo que ele sofreu o verbo aceitar, né? Aceitou com prazer, entendeu? Qualquer dúvida aí, rapaziada, se eu tiver embolado aqui em algumas questões ou qualquer explicação que vocês não tenham entendido, podem comentar aí que eu tento escrever um comentário aí que ajude vocês a entender. Ou algum assunto específico que vocês acham que eu não tenha explicado também, podem comentar também que eu posso fazer outro vídeo explicando especificamente esse assunto, certo? E no mais é isso. Qualquer dúvida, qualquer correção incorreta, qualquer coisa desse tipo, vocês podem comentar. Qualquer prova que vocês queiram que eu faça, ou qualquer assunto, como eu falei, que vocês queiram que eu explique, podem comentar também. E no mais é isso. Não sou professor de português, peço perdão por qualquer erro aqui e até o próximo vídeo.